Olá pessoal, tudo bem? CSI da aviação. Nosso bate-papo hoje aqui é interessante, envolvendo um acidente aeronáutico ocorrido agora, no início. Na realidade, foi no dia 31 de dezembro de 2023. Estamos aí gravando aqui no dia 4. Então, nós vamos fazer aqui uma abordagem preliminar, o que eu costumo chamar de linhas de investigação. Nesse momento, não tem como falarmos nem em fatores contribuintes, muito menos em causas do acidente. Contudo, essa concepção que eu chamo de linhas de investigação, elas são interessantes porque apontam aquilo que as autoridades aeronáuticas vão investigar e também a própria autoridade judicial. Existe aqui, está circulando aí na mídia, né, esse vídeo, né, comprometedor, né, esse vídeo, né, é bem rápido, né, ele é um vídeo que mostra ali, aqui eu vou até, que mostra ali parte do voo, né, a gente precisa entender que eu estou falando sobre linhas de investigação, estou falando também sobre hipóteses, tá? Nesse momento, não temos como falar sobre as causas e nem fatores contribuintes. Contudo, a gente pode analisar e, na realidade, as autoridades aeronáuticas, até mesmo as autoridades judiciais, claro que vão se valer desses vídeos. Primeiro vão verificar a veracidade do vídeo, depois podendo aí trabalhar com esses vídeos. E aí entra um papel muito importante do perito, né, o perito aeronáutico, que é aquele, vamos dizer assim, especialista em atividade aérea, nas suas várias especialidades, vão aí ajudar as autoridades, principalmente as autoridades judiciais. Então, o perito aeronáutico se faz muito importante nesse momento. Será que as condições meteorológicas estavam tão adversas, tão comprometedoras, que comprometeram a segurança do voo? É isso que nós vamos falar aqui. E aí também eu vou passar aqui um áudio, devo mostrar para vocês, que está correndo aí na mídia, áudios de uma pretensa conversa entre o piloto e também alguém. Quem é esse alguém nós não sabemos, mas esses áudios, conforme eu falo, também não é uma linha de chegada, mas sim são pontos de partidas interessantes e a gente vai conversar sobre esses casos aqui que é interessante. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na Unicel, né, na CEL aqui, na SampaCast, aqui em Heliópolis, com o nosso apoio aí de Henrique e produção. Muito obrigado e vamos bater o nosso bate-papo. Lembrando que esse assunto ele é mais amplo e mais profundo do que aquilo que nós podemos conversar aqui. Se vocês quiserem participar da concepção do professor Calazans, do IPK, nós temos aí o CSI da aviação, nós temos uma concepção de peritos aeronáuticos e também a Academia do Direito Aeronáutico. Você pode ser membro da Academia do Direito Aeronáutico e fazer parte do grupo de peritos e também participar dos nossos encontros. Os nossos encontros têm por finalidade debater um acidente aeronáutico dentro de uma investigação. Isso que é interessante. Você sendo membro, você tem a possibilidade de trabalhar nesses casos aqui, ok? Beber uma aguinha para lubrificar aqui a nossa garganta. E lembrando que nos nossos encontros, quem está convidado, nós temos um encontro com os peritos, especialistas, e aí e esse é um caso que nós vamos debater para ver as possíveis causas e assim por diante. Tá bom? Lembrando também que no canal do Professor Calazans, na playlist CSI da Aviação, você tem ali também vários vídeos sobre vários outros acidentes. Inclusive, desse acidente nós vamos, é claro, discorrer em mais fatos, né? Discorrer sobre mais aspectos de investigação em outros vídeos. Tá? E no nosso site, Professor Calazans, você tem lá os cursos, acesso ao nosso curso. Então, este acidente, ele ocorreu dia 31 de 12 de 2023, tá? Um voo
um helicóptero ia sair do campo de Marte para um aeroporto, um heliponto, né, em Ilhabela. Lembrando que não é esse helicóptero, tá? Mas é um helicóptero parecido com esse, é um Robson 44, uma outra matrícula, e construído em 2001, né? Ano de fabricação 2001. É um helicóptero muito versátil, muito utilizado, principalmente em São Paulo, para táxi aéreo e transporte de empresários e assim por diante. Entendemos, vale entender que esse avião, essa aeronave, né, esse helicóptero, ele não estava, segundo a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, não estava classificado, homologado para fazer voo de táxi aéreo. Essa é uma pergunta que me fizeram. Era um voo de táxi aéreo? Não sei se era um voo de táxi aéreo. Contudo, a aeronave, segundo a ANAC, não estava registrada, qualificada para isso. Isso é importante, é uma das perguntas. Embora diretamente com o acidente, isso não tem nada a ver. Se a aeronave estava transportando pessoas, realizando serviço de tráfego aéreo, ela, a operadora, os operadores proprietários cometeram uma infração administrativa que pode não ter ligação direta com o acidente, ok? Então, esse é o tipo de aeronave. 4 pessoas, tinha o piloto, que fica sentado à direita, um passageiro à esquerda e duas senhoras atrás, né, a mãe e a filha, ok? E nós vamos falar aqui sobre linhas de investigação. São várias as linhas de investigação, tá? Então, eu sempre gosto de falar que quando eu falo de linhas de investigação, eu gosto muito de falar dessa época do acidente, porque a rigor a investigação nem começou. Estamos aí há 4 dias do acidente, a rigor nem começou. Então não dá para falar investigação, mas eu gosto de fazer essa preliminar, porque essa preliminar ela vai coincidir sim com as linhas de investigação. Então, depois que saiu o relatório final das autoridades investigativas aeronáutica, aí nós vamos comparar esse vídeo com aquilo que falaram as autoridades. Aí vocês vão ver que, embora possa haver alguma divergência, alguma diferença, as linhas elas são bem ligados àquilo que eu falei e àquilo que vai ser investigado. A gente vai ver isso aí. E lembrando que as linhas de investigação que eu vou fazer aqui, ela tem uma abordagem dentro de uma investigação criminal, dentro de uma psicologia forense e também da investigação jornalística. Eu fui membro do CENIPA, na área de tráfego aéreo, e nós entendemos que a investigação judicial, feita pelas autoridades policiais, judiciais e assim por diante, ela é diferente da investigação técnica, que é feita pela aeronáutica, tá? Não vou abordar a investigação técnica, não. Não vou fazer essa abordagem, depois nós vamos até comentar. O nosso aspecto, a nossa abordagem principal é a investigação dentro do aspecto jurídico. Lembrando que o anexo 13, que regula a investigação de acidente aeronáutico, ele não regula a investigação judicial, mas cita a investigação judicial, ou seja, pode haver paralelamente à investigação pelas autoridades técnicas aeronáuticas e também pela polícia, delegado e assim por diante, tá? Mas a nossa abordagem vai ser essa. Lembrando que o perito aeronáutico, que é o nosso ponto principal, tem essa abordagem, tem essa pegada, essa concepção, tá ok? Inclusive, essa semana eu vou fazer um encontro de peritos aeronáuticos, onde nós vamos debater esse assunto aqui dentro dessa abordagem. E aí, um dos pontos que vai ser questionado, e não há menor dúvida. Tá ok, tá ok. Então vamos lá. As condições climáticas, não tem a menor dúvida que será questionada. Aqui nós temos aqui o avião voando. Vamos frisar, né, que aqui a gente não está concluindo nada. Essa imagem ela vai ser estudada e precisamos, tá? Precisamos ainda detectar a veracidade desse vídeo. É mesmo o vídeo que coincide com o voo? Eu falo isso porque
lembra que eu estou fazendo uma abordagem jornalística. E dentro da abordagem jornalística, muitas informações, nós chamamos de brainstorm, uma tempestade de informações, elas são, assim, disparadas na mídia. Eh, uma perícia, uma investigação, ela não descarta nenhuma informação. Contudo, ela também não se fecha nenhuma. A gente precisa ver, é muito comum eh, informações, eh, vídeos, fotos aparecerem na mídia e às vezes não tem nada a ver com aquele acidente. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar como ponto de partida. Um perito aeronáutico vai analisar isso aqui. Agora, uma coisa nós podemos entender, tá? Se esse vídeo está relacionado com o voo, ele é comprometedor. Porque nós temos aqui uma visibilidade. Para que haja um voo, lembrando que essa aeronave ela não é homologada a voar por instrumentos. Então, a aeronave não podia voar por instrumentos. Assim sendo, ela precisa voar com as condições meteorológicas favoráveis. E quando a gente fala de condições meteorológicas favoráveis, eu estou falando de teto, altura das nuvens e falo também de visibilidade, que é alcance visual. Aqui o meteorologista pode avaliar, mas aqui fica esquisito aqui. Vamos lá, então, vamos só, tá? Olha que coisa interessante, tá? Então nós temos aqui o passageiro. Aí eu preciso frisar, tá? Nós temos aqui à esquerda o passageiro. Eu faço uma pergunta. Então, professor Calazans não acusa. Professor Calazans pergunta: passageiro aqui, aparentemente ele está sem cinto. Tá? A gente precisa questionar isso aí. Calazans, o que tem a ver isso com o acidente? Diretamente nada. Mas eu faço uma pergunta. Questão de segurança. Será que alguns itens de segurança estavam sendo negligenciados? Essa é uma pergunta. Aqui é uma foto, né, que foi enviada pela namorada. Lembrando que nós tínhamos duas senhoras atrás, uma delas uma jovem. Segundo a mídia, ela mandou essa foto para o namorado, dizendo que as condições meteorológicas estavam desfavoráveis e o piloto fez um pouso. E nós vamos debater depois se é pouso ocasional ou pouso eventual. Isso aí não precisa ser falado agora. Mas nesse pouso, ele estava esperando as condições melhorarem. Ora, pessoal, se isso for verdade, os peritos aeronáuticos vão detectar isso aí, as coisas começam a ter uma linha de investigação interessante. Então, ele estava realizando um voo, tá? E esse voo encontrou condições meteorológicas adversas, ele não conseguiu progredir para o seu voo, lembra que é de Campo de Marte para Ilhabela, que é um aeroporto no litoral de São Paulo. Será que isso é verdade? Que se isso for verdade, repito, as condições climáticas serão sim um ponto relevante na investigação desse acidente. E agora aqui eu vou passar o áudio. Esse áudio, repito, eu estou falando aqui de linhas, né, preliminares, linhas de investigação que serão levados em consideração. Então eu vou passar aqui para vocês alguns áudios, a conversa, uma pretensa conversa entre piloto e uma outra pessoa. Quero frisar aqui que saiu na mídia que era conversa entre o piloto e os controladores. Não era. Ilhabela não é um aeroporto controlado, então lá não tem controlador de tráfego aéreo. Então essa conversa, uma coisa eu posso garantir. Não sei com quem era, mas com os controladores não é. Mesmo porque o controlador não conversa com o piloto por telefone, conversa por radiocomunicação. Mas eu vou passar aqui algum áudio. Olha só que coisa interessante que isso vai ser, com certeza, levado em consideração pelas autoridades aeronáuticas, um ponto de partida muito interessante. Lembrando, né, eu vou passar o primeiro áudio aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui vamos ver o primeiro áudio. Eu esqueci de te mandar os áudios. São 3 áudios que amanhã o repórter vai querer conversar com você sobre o que os pilotos conversaram, né? É o piloto e esqueci de te mandar. Então, aqui é uma coisa muito comum que acontece em acidente aeronáutico. A mídia, em geral, aqui é uma repórter fazendo contato comigo. Na verdade, nós fizemos várias matérias, né? Falando. Então, a necessidade.
Uma coisa muito interessante nesse momento que não dá para falar sobre causas e nem fatores contribuintes. Contudo, a gente acha interessante que a sociedade tem interesse em saber o que aconteceu. Claro que não é agora. Então, esse aqui é um momento interessante de nós não discutir o assunto, mas iniciar uma discussão para caminhar para uma conclusão. É muito comum as autoridades aeronáuticas dizerem: não, só o CENIPA, só as autoridades aeronáuticas podem falar sobre acidentes. Não necessariamente. Somente as autoridades aeronáuticas poderão concluir uma investigação. Isso é verdade. Mas nada impede que especialistas comentem sobre o caso. Tá? Então, mas aí uma coisa importante: na realidade, nós precisamos ter especialistas. O que há nesse momento é muitos curiosos e falam coisas que não têm nada a ver. Então, esse momento é muito contrário do que a comunidade aeronáutica fala: só especialista ou só o CENIPA pode falar. Negativo, só especialista sim, mas só o CENIPA discordamos disso porque há muitos profissionais gabaritados que podem falar não sobre o acidente e nem sobre a investigação, mas pode sim alertar a comunidade aeronáutica e a comunidade, a sociedade sobre um possível acidente. Então vamos ver algumas perguntas que foram feitas que nós trabalhamos na reportagem. Aqui uma ligação. Aqui é uma conversa entre o piloto e um tal de Jorge. Nós entendemos que seja aí alguém do aeroporto de Ilhabela perguntando para ele: o que está acontecendo? Você não veio? Você não... E ele começa a falar: não consegui passar. Essa expressão é muito importante, vai ter que ser analisada. Não consegui passar, ele está querendo dizer o seguinte: ele progrediu para o voo e as condições meteorológicas tornaram-se adversas e ele não conseguiu passar. Não sei se era nuvem, nevoeiro ou névoa úmida. Vamos lá. Eu não consigo cruzar, está tudo fechado. Está se referindo às condições meteorológicas. Aí ele fala uma coisa muito interessante: está colado. Colado, existem nuvens baixas, nuvens tipo extrato, ou nevoeiro. Colado é o seguinte: é quando essas nuvens ou essas formações estão coladas no chão, não dá para ver nada. Então ele tá querendo dizer isso. Está colado, não tem condições, na verdade, não tem condições de prosseguir o voo. Deixa eu ver se tem algum buraco aqui. Aqui essa expressão, ela é por demais comprometedora. No nosso bate-papo com os peritos, vamos falar isso. Vou ver aqui se tem algum buraco. Isso aqui é complicado. A gente precisa investigar. Eu quero que os especialistas investiguem isso. Então, quando o piloto está voando, o helicóptero, o avião, embaixo dele, voo visual, embaixo dele pode ter nuvem? Pode. Só que essa formação meteorológica não pode ser maior que a metade. Ele tem que ter uma visibilidade abaixo dele que não comprometa mais da metade da área sobrevoada. E às vezes, não estou falando que é neste caso. Muitas vezes o piloto ele se arrisca. Repito, não estou acusando ninguém, não estou falando nesse caso. Muitas vezes o piloto se arrisca, ele voa acima da camada, o que não pode. O que nós chamamos tecnicamente de voo no topo. Nos Estados Unidos é permitido, no Brasil não é permitido voo no topo. E aí ele voa no topo e procura buraco. É o que ele falou aqui. Vou ver se tem algum buraco. Então ele está acima da camada, acima das nuvens, e não consegue visualizar o solo, o aeroporto, e aí começa a procurar o que nós falamos vulgarmente de ciscar. O piloto começa a ciscar. Gente, se isso se verificar, se for verdade, a questão de segurança aqui ficou assim comprometida. Então, alguém lá no aeroporto está dizendo para ele: tenta passar, tenta vir, está nublado aqui. Eu vou ver se tem algum buraco. Vamos continuar aqui. Vai ficar na linha? Tô indo lá. Ele espera, pede para o piloto ficar na linha e vai ver como está o aeroporto. Ele manda uma foto, manda uma imagem. Demorou para fazer o voo, né? Ah, tem um buraco aqui, pô. Tem um buraco aqui. Cassiano. Cassiano?
Ele está tentando falar com o piloto, que se chama Cassiano, essa pessoa que nós não sabemos quem é, que não é o controlador de tráfego aéreo. Cassiano, tem um buraco aqui em cima do heliponto. Tem um buraco aqui acima do heliponto. Cassiano? Alô? Alô? Cassiano? 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 Alô, Cassiano? Está tentando contato via telefone. Ô, Cassiano, tem um buraco aqui em cima do heliponto. Cassiano? Cassiano? Vamos ver outra ligação aqui, outro trecho. Outra ligação. Piloto com essa pessoa. Dizem que é pessoas ligadas ao aeroporto de Ilhabela, L ponto no caso. Oi? Tá tudo colado aqui, não vai dar certo não. Ou seja, não tem condições de ultrapassar. As condições meteorológicas tá colada, tá comprometendo. Vem por cima, tem um puta buraco aqui, pô. Aí essa expressão vem por cima. Ou seja, tenta passar e vem por cima. Está propondo aqui um voo no topo, um voo acima da camada, que perante a legislação brasileira não é permitido, inclusive aí pode estar comprometendo a segurança do voo. Mas aqui os condutores não tem condição de subir. Por quê? Porque não dá pra subir, tá tudo colado, tô com 44. Não dá para subir, eu tô colado, tô com 44. Não dá para subir, a formação está muito comprometedora. Eu tô com 44, que é ele está querendo dizer que está com o helicóptero 44, que opera visual. Ué, mas não dá pra passar por cima da camada? Não dá para passar por cima da camada. Se tiver, tá tudo colado aqui, não consigo ir por cima da camada. Pô, aqui é um tempo bom, meu. Teto tá alto. A terra, aí não consigo cruzar a terra. Não consigo cruzar a serra. Lembra que estava numa região montanhosa. Olha só, dois perigos, né? Avião voando em condições meteorológicas adversas em região montanhosa. E tá vendo aqui na conversa, a gente precisa verificar a veracidade dessa conversa, tá? Então, mas eu digo por cima, não por baixo. Por cima. Ah, eu sei. Por cima que eu não consigo subir. Então, ele está dizendo, vem por cima, eu não consigo subir. Onde ele está, nós não sabemos. Mas as condições estão comprometendo que ele não consegue decolar. Não sei se estava no chão essa hora. Mas acha um buraco, aí você sobe e vem pra cá. Aqui tem um puta buraco. Esse buraco não é técnico, essa palavra, tá? Essa palavra não é técnica. Quem é piloto, quem é controlador de tráfego aéreo conhece muito bem essa palavra. Não estou dizendo que eles estão comprometendo o voo, tá, pessoal? Não dá para nós afirmarmos. Mas eu faço a pergunta: o que ele quer dizer com esse buraco? As autoridades vão fazer contato com essas pessoas e falar: o que você quis dizer com buraco? Um outro trecho, uma outra ligação, ligando novamente. Bora entender. Ô, Jorge, vou tentar ir por cima. Tá, você viu a imagem que eu mandei? Pronto, aí acabou. Essa última palavra, eu vou tentar ir por cima. Repito, tá? A gente precisa analisar com mais critério, mas eu faço a pergunta, vou tentar. Então, a conversa anterior, o piloto afirma aqui que não tem condições, colado, não fala o que, se era nevoeiro, se era extrato, não fala nada, mas os áudios aqui são comprometedores. Repito, o áudio por si só
não chega a uma linha de conclusão, mas é uma linha de partida interessante. Aí eu preciso. Opa, vamos lá. Eu preciso falar aqui uma coisa muito importante dentro de uma abordagem técnica. Acidente aeronáutico, acidente que eu chamo de acidente puro, que não tem responsabilidade, isso acontece em duas coisas, em duas situações, considerando as condições climáticas. Quando é imprevisível ou inevitável. Então, tem um outro vídeo rolando por aí que eu não passei aqui, o piloto decolando do campo de Marte em condições normais de teto e visibilidade, condições favoráveis. Tudo bem. E um voo visual, quando a aeronave está voando, e se ela encontra formações meteorológicas, às vezes é imprevisível. Então, ele faz a programação do voo e não estava previsto aquela formação. Então, isso pode ocorrer. Contudo, às vezes é imprevisível, mas é evitável. Então, o piloto decola de um determinado aeroporto, progride, aí ele encontra uma formação meteorológica. O que ele tem que fazer? Ele tem que retornar ou obedecendo às regras de tráfego aéreo, contornar por cima ou por baixo, obedecendo às regras de tráfego aéreo. Tá? Então, a pergunta que nós fazemos aqui era o seguinte: ele estava voando, foi imprevisível e inevitável? Aí nós precisamos analisar. Então, repito, pergunta que fizeram: Calazans, ele tinha que progredir dessa maneira? Não necessariamente. Então, segundo informações, ele fez um pouso, tá? Então, ele poderia manter-se no solo até as condições melhorarem. Então, a conversa aqui, se for detectada a veracidade das conversas, parece que as condições foram previsíveis e evitáveis. E nós precisamos fazer a pergunta: por que que o piloto não evitou uma coisa que era previsível? Então, vou tentar. Essa última conversa aqui é comprometedora. Vou tentar. E aí eu faço a seguinte pergunta. Vou jogando para a responsabilidade jurídica. Será que o piloto... Pergunta, professor Calazans não acusa. Professor Calazans pergunta: será que ele se arriscou? Será que ele assumiu o risco? Uma boa pergunta que nós vamos ter que fazer. Lembrando que essa teoria ela é mais complexa. Nos nossos livros aí nós temos, tá, essa explicação do que é acidente puro, evitabilidade e imprevisibilidade. Esse assunto vai ser um ponto muito importante. Vocês podem acessar esses dois livros da nossa autoria e entender esse assunto de uma forma mais profunda. A ICA 104, que é o documento que regula a operação, é outro documento que nós vamos trabalhar, onde trazem ali os limites de teto e visibilidade, né? Então, o piloto tem que estar 3.000, helicóptero 3.000 de visibilidade, né? 500 metros de distância vertical, 1.500 metros de distância horizontal, ou seja, a ICA 112, desculpa, a ICA 104, ela vai ser sim, um elemento muito interessante. Entrando no site da ANAC, isso aqui é público, tá? Você entra lá, você coloca a matrícula da aeronave, que são aquelas letras, e você consegue ver vários dados. Um dos dados muito importante é a respeito dessa tarja vermelha. Quando a aeronave não pode fazer voo de táxi aéreo, ela tem essa tarja aí. Então fizeram essa pergunta: esse voo foi fretado? Não sei, tá? Mas ela não poderia, tá? Não poderia ser fretada porque essa aeronave, esse avião, esse helicóptero não pode fazer. Pode transportar passageiro, voo de cortesia, mas não pode haver uma exploração comercial. Poderia transportar aquelas pessoas? Podia, não mediante pagamento, tá? Se o piloto fez isso, tá? A gente vai ver isso aí. Responsabilidade jurídica, outra pergunta. Calazans, quais são as consequências? Hoje é dia 4 e eu não tenho notícias ainda se acharam as pessoas que... Foi no domingo, estou gravando aqui quarta-feira, até ontem, terça-feira, dia 3, não havia nenhuma informação. Mas, havendo vítimas, há sim possibilidade de responsabilidade jurídica no sentido de indenizar as vítimas ou parentes das vítimas. E se o piloto cometeu alguma infração
dentro da esfera penal, ele pode também ser responsabilizado. Tá? Não estou dizendo que o piloto foi culpado, não dá para falar nada disso ainda. Contudo, em se tratando de linha de investigação, podemos cogitar isso sim. Sobreviventes. É possível, Calazans? É muito difícil em sobreviventes, dependendo do tempo que o acidente ocorreu e como ele ocorreu. Eu conheço um acidente que as autoridades aeronáuticas suspenderam as buscas e depois de um mês um piloto foi encontrado vivo. Então, há possibilidade? Sim, há possibilidade. Mas nós precisamos entender que quanto mais demorado for a busca, menor é a chance de sobreviventes. Ali é uma área densa, né? A área provável é complicada, a região montanhosa, muita árvore. O helicóptero era escuro, se ele caiu entre as árvores, isso compromete a visualização. Então, a aeronave de busca está percorrendo ali e fica difícil, tá? Não sei se eles conhecem, tem sobrevivência na selva, tá? Pode ali sobreviver, desde que tenha ali conhecimento de como sobreviver. Estou falando de selva, ali na realidade não é selva, mas é uma região de mata, de floresta, que requer procedimentos especiais. Então, a área provável não sabemos. O serviço de busca e salvamento, que é realizado pela Força Aérea Brasileira, traça uma rota entre o aeroporto de partida e o aeroporto de destino. E ali faz ali manobras de buscas. Nós vamos ver, eu faço uma pergunta. Será que o piloto percorreu essa rota? Será que o piloto desviou? Nós já tivemos trabalhando em vários acidentes aeronáuticos e às vezes a aeronave é encontrada numa rota que não tem nada a ver com aquela rota planejada pelo piloto. Então é uma outra questão também que vai ser levada em consideração, a área provável. Mas como nós somos cristãos, temos fé, e já vi acidentes que pessoas sobreviveram mais de mês. Então, nós aí estamos solidários, consternados com os familiares e temos aí essa fé de esperança que tem aí uma probabilidade de serem encontrados. Ok? Histórico do piloto vai ser analisado. Segundo informações da mídia, o piloto já teve a sua carteira cassada. Precisamos ver que infração, né? Quando o piloto comete uma infração de tráfego aéreo, uma infração administrativa, ele pode ser multado, suspenso ou cassado. É verdade que isso aconteceu? Não sabemos. Mas está rolando na mídia e as autoridades vão ver o histórico. Então a ANAC tem um histórico. Ele foi mesmo cassado? Cassado é a suspensão definitiva, né? Será? Informações de celulares. Então, os peritos, aqui ó, a gente faz uma dica para os peritos aeronáuticos, pode se valer desse artifício aí, pegar os celulares, inclusive até da última posição. Essas informações que estão circulando são verdadeiras? Essas fotos, com quem o piloto estava conversando? Ele mandou uma mensagem, uma foto? Através de foto, os peritos podem avaliar as condições meteorológicas. Que buraco é esse que ele mandou na foto? Então, foto, imagens, hoje em todo lugar nós temos aí imagens de câmeras, pode ser levantadas essas câmeras e fazer uma avaliação. Perguntaram se a aeronave tinha localizador. Isso é muito importante. Segundo a legislação brasileira, o RBAC 135, que fala sobre táxi aéreo, essa aeronave não é táxi aéreo. Mas se ela fosse táxi aéreo, ela teria que ter um localizador. O que é um localizador? É um WELT. Quando a aeronave sofre um grande impacto, em caso de acidente, existe um equipamento lá que manda a sua localização, que são detectados aí por órgãos da aeronáutica. Essa aeronave provavelmente não tinha isso, o que dificulta a localização. Se fosse táxi aéreo, teria. Então, olha só que coisa interessante. Calazans era táxi aéreo? Não sei. Se é táxi aéreo ou não tem ligação direta com o acidente, mas pode ter uma ligação indireta. Se fosse táxi aéreo, deveria ter localizador. Lembrando, né, que procurar uma aeronave naquela região é como procurar, em certos aspectos, é como procurar uma agulha no paiol. Não é nada fácil. E assim nós estamos terminando o nosso bate-papo aqui de hoje, tá ok? Lembrando que esse assunto ele
linhas preliminares. O professor Calazans não acusou ninguém, apenas fez perguntas, levantando as linhas de investigação que vão tratar do caso aqui. Tá? Esse assunto do nosso curso de perito aeronáutico, na Academia de Direito Aeronáutico, você pode também trabalhar com esses assuntos aqui. No nosso site, você vai encontrar os nossos cursos e muito material sobre investigação sobre acidentes aeronáuticos. Quiser conhecer ou mandar sua pergunta, você pode interagir com o professor Calazans no nosso e-mail e no nosso telefone, que também é Zap. E no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e receber esse vídeo e muitos outros vídeos sobre esse assunto e outros acidentes. A sua atitude define a sua atitude. Vou em autoestudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.